Por que a medicina? Bom, desde pequeno eu sempre fiquei fascinado com os atlas de anatomia que meu pai tinha em casa. Ficava folheando, vendo a anatomia do corpo, algo que sempre me chamou muito a atenção. Por ter esse exemplo em casa, por mais que eu sabia que tinha uma rotina puxada, eu quis seguir esse mesmo caminho. Meu pai é como se fosse o meu herói, né? Então a gente se inspira nos modelos que nós temos quando a gente é pequeno. Minha história com o facelift, ela não começou exatamente no facelift. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço de formação, então eu fiz a faculdade de medicina, fiz a residência de cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço. E basicamente o que a gente trabalhava era com câncer. Pacientes com câncer de laringe, câncer de tireoide, glândula salivar, câncer de boca, cirurgias grandes, mutilantes, deformadoras, e a gente tentava de alguma forma reconstruir esses pacientes. E isso começou a minar as minhas energias, porque muitos desses pacientes chegam já no estadio avançado, a gente precisa fazer cirurgias muito agressivas, muitos desses que são submetidos a cirurgias agressivas acabam tendo recidiva do tumor e muitas vezes não conseguem aguentar o tratamento ou o tratamento é ineficaz. 2 casos mexeram muito comigo e me fizeram repensar bastante sobre o caminho que eu queria seguir. E aí teve um momento em que eu tava só levando as coisas, infeliz com o trabalho, tava infeliz com o fato de que eu tinha que fazer cirurgias que mutilavam as pessoas, me incomodava essa questão. Isso foi minando a minha energia. Até que um dia em 2022 eu conheci um cara, a história de um cara que tinha o seu cachorro e ele largou tudo para ir viajar com esse cachorro, porque ele estava infeliz com o que ele estava fazendo. E por mais que não tenha muito a ver a história dele, né, que infelizmente faleceu num acidente de carro, chama Jesse Koss, e o Shurastei, que era o cachorro dele. Essa história me fez refletir sobre a minha história, sobre o que eu estava fazendo, sobre o que eu queria fazer, para onde eu queria seguir. Foi então que eu decidi que eu precisava mudar. Eu precisava ir para uma área que não lidasse com esse peso, com essas morbidades que a gente acaba criando. E foi muito duro, assim, foi uma reflexão muito dura, porque quando a gente se forma e vai fazendo as residências e tudo, muitas vezes a gente é visto como fraco caso desista e vá fazer outra coisa e etc. Por conta desse conceito mesmo, às vezes eu ficava preso na situação que eu me encontrava. Foi esse cara, essa história do Jesse e a minha esposa que me fizeram dar o pontapé inicial para minha grande mudança, para minha grande revolução. Em 2022, no final de 2022, eu fiz alguns cursos de toxina botulínica e eu decidi que eu queria ir para a parte estética. E é engraçado porque quando eu era mais novo, eu não achava que a estética era tão importante, mas eu vi e vivenciei o papel transformador que uma cirurgia estética pode ter na vida de uma pessoa. E isso fez com que eu quisesse, de fato, fazer parte dessa parte da história dessa pessoa. Então, em questão tanto de reabilitação de pessoas, quanto em questão de transformar algo e rejuvenescer algo que faz com que aquela pessoa não comunique mais a forma como ela se sente para o mundo. Às vezes ela dá a impressão de ter uma cara fechada e na verdade não, na verdade ela só tem rugas ali e uma musculatura muito forte e ela não tá brava e ela não consegue expressar isso. Então eu comecei a ressignificar algumas coisas e decidi ir para essa parte de estética, rejuvenescimento, embelezamento. Eu sempre gostei muito de cirurgia, sempre gostei muito de operar. E eu passei uma parte dessa formação na parte estética fazendo apenas procedimentos injetáveis. Então ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, peeling químico, toxina botulínica. E aí eu decidi que eu precisava de mais. Eu tenho uma bagagem muito grande de conhecimento de anatomia, de técnica cirúrgica. Eu executava cirurgias extremamente complexas. E aí eu comecei a me interessar por cirurgias faciais, mas não as que eu fazia antes, as cirurgias de rejuvenescimento facial. Eu cheguei a flertar com rinoplastia, mas no fim das contas eu acabei me interessando, depois de muito ler, muito ver, muito estudar, pelo facelift. E foi tudo a ver comigo, porque eu entendo a anatomia facial. Eu tive que tirar um pouquinho a minha visão dos planos profundos ali, da parótida, tudo, que são as glândulas salivares,
e ir um pouquinho para o plano mais superficial para entender como que funciona o processo de envelhecimento, como que funciona a questão da gente fazer uma cirurgia de rejuvenescimento, a técnica que é feita hoje do facelift, como que eu posso fazer um paciente ter um aspecto natural depois que ele fez essa cirurgia. Isso tudo foi me cativando e foi me dando forças para que eu pudesse correr atrás e finalmente encontrasse um objetivo de vida dentro da minha especialidade, dentro da medicina, e que é hoje fazer exatamente essa parte de rejuvenescimento facial. Então o facelift ele caiu como uma luva para mim. Eu sei a anatomia, eu entendo como funciona o envelhecimento e eu me capacitei para poder fazer essa cirurgia. E esse, na verdade, por mais que eu tenha dado voltas e voltas e chegado nessa região que eu tô, nessa parte que eu tô, na verdade isso é um grande diferencial para mim, porque eu sou exclusivamente dedicado à cirurgia de rejuvenescimento facial. Eu não faço mais nada além disso. Então essa é um pouquinho da minha história para vocês, da onde eu saí e até os dias de hoje, onde eu cheguei e onde eu quero ir.